Olá amigos, tudo bem? Um abraço do Alagoas Cursos para vocês. Vamos retornar às nossas aulas, agora trabalhando com a tributação, com os impostos, com os efeitos dos impostos em cascatas, com a forma de cálculo desses tributos, quem é que leva o ônus desse tributo, o consumidor, o produtor, enfim. Vamos fazer um apanhado geral dessa carga tributária na atividade econômica. Então, inicialmente, vem para cá, olha na tela e presta atenção no que a gente está falando. A avaliação no que tange a forma de cálculo do imposto, né? O que ele chama aqui de imposto em cascata. Em cascata, a gente já deve ter uma ideia do que é o imposto em cascata. É um imposto em que a gente coloca a tributação e ele incide novamente. Vem para cá para a gente colocar um exemplo para vocês. Imagine um indivíduo que compra um objeto e esse objeto custa R$100 e ele é tributado. À medida que ele é tributado, ele acresce o valor passando para R$120. Aí no processo produtivo, esse objeto de R$120 é novamente vendido. Ora, como ele é novamente vendido, já houve a carga tributária e nessa nova etapa da venda, da comercialização, incide-se novamente o imposto sobre o valor total. 100 mais 20, 120, você aplica o imposto sobre 120. Então, o que aconteceu? Você, a cada processo produtivo, a cada etapa, você está gerando um tributo sobre o tributo anterior. Então, isso é o chamado imposto em cascata. Né? E à medida em que as etapas de comercialização elas aumentam, o preço desse produto aumenta cada vez mais, derivado dessa incidência de imposto. Vem para cá para a tela para a gente olhar melhor como isso funciona. Então, a criação do imposto em cascata, a crítica que a gente tem desse imposto em cascata é porque ele é prejudicial à eficiência econômica. Ele termina provocando distorções nos preços. À medida em que esse é tributado um em cima do outro, um imposto em cima do outro, aumenta o seu custo e causa aquele problema da neutralidade, isto é, um produto pode ficar mais caro do que outro porque ele recebeu tributações excessivas, né? Isso força a uma chamada verticalização do sistema produtivo, isto é, eu vou produzindo, vendendo para que na outra etapa se venda novamente e assim sucessivamente. Então isso é uma crítica ao imposto em cascata. Também há outra crítica a ele, além da eficiência econômica, que ele é prejudicial à eficiência econômica, no que se refere às implicações na alocação dos recursos na atividade econômica, né? Ele produz várias etapas, fica cada vez mais caro e por ficar cada vez mais caro, fica difícil esse recurso chegar a quem precisa. Alocar recursos é colocar recursos em determinados segmentos. Então veja que o imposto em cascata, ele causa essa problemática aí verificada, né? Um imposto sobre o outro. Agora vem para cá e vamos observar como o imposto é calculado, de que forma ele é calculado. Ele pode ser calculado quando a gente fala o imposto é calculado por fora. Então, como é que essa alíquota ela é colocada em cima do preço do produto? Ou o tributo ele pode ser calculado por dentro. Então, nós temos duas formas, o cálculo por fora e o cálculo por dentro. Nós vamos observar que toda vez que o imposto é calculado por fora, o preço dele final fica mais barato. Quando a gente calcula por dentro, há uma incidência, embora a alíquota seja a mesma, o valor final do produto fica mais caro. Vou aqui lhe dar um exemplo. Um produto calculado por fora. Imagine que o custo de produção deste lápis seja de 100 unidades monetárias. Se eu tenho que tributar 10% do valor, né, eu calculo 10% em cima de 100, deu R$10. Como o custo dele, como o preço dele é R$100, eu vou colocar um tributo de R$10. Este produto passará a ser
vendido por 110. Não é? Quando eu vendo 110, o que aconteceu? Eu verifiquei que o tributo foi calculado antes, o tributo foi calculado por fora. R$10 é o tributo e R$100 é do empresário. Então eu já fiz o cálculo e mostrei que isso funciona. E agora, e se você quer calcular por dentro? Por que por dentro fica mais caro? Porque esse mesmo produto que tem um custo de 100 unidades monetárias, você irá vender este produto e se a tributação for R$10, for 10%, você terá que colocar um percentual que eleve o preço do produto e na hora de tributar o preço final, você jogue 10%. Retirando esses 10%, o valor que fica deverá ser R$100 e o que sobra, o valor da tributação. Então, no caso do exemplo citado, se eu coloco um produto de R$100, jogo mais R$10, ficando 110, né, você diria assim, ó, aplica aí 10% em cima desse produto que é a tributação. 110, 10% seria R$11. Né? Então, quando eu faço isso, R$11, eu estou tributando a maior. E o que é que vai acontecer? Esse tributo de 11, retirado dos 110, não vai custear o produto, que no meu exemplo era de R$100. Então, eu vou ter que colocar um percentual maior do que este, que eu exemplifiquei de 10%, para que quando eu incida este percentual, o valor final do produto fique R$100 e o restante seja de tributo. Vamos aqui acompanhar na tela um exemplo prático para a gente calcular isso aí. Então, no Brasil, os impostos podem ser cobrados por dentro, como eu falei para você, ou ele pode ser cobrado por fora. Nós vamos observar que quando ele é cobrado por fora, o preço final do produto fica mais barato. O cálculo do imposto por dentro inclui o imposto na base de cálculo do valor do imposto, enquanto o cálculo por fora não coloca o imposto nesta base. Vejamos um exemplo com os mesmos percentuais que eu citei aqui. Exemplo do imposto calculado por dentro. Né? Você vai verificar que ele fica mais caro. Eu vou ter uma alíquota de 10%. A base que eu terei que tributar é R$100, que é o valor unitário do produto. No caso do cálculo desse tributo por dentro, a alíquota, essa alíquota aqui de 10%, ela vai incidir sobre o preço do produto e o valor do imposto é computado na base de cálculo. Isto é, eu tenho o preço do imposto, que vai ser a base mais a tributação, sendo T a receita do imposto por unidade de produto. Então, eu terei que aplicar 10% sobre a unidade do produto. Vejamos como fica o exemplo aqui citado. R$100 foi a base de cálculo, eu divido por 100 menos o percentual, que foi de 10%. Em termos práticos, né, nós teríamos o seguinte: quanto foi o custo do produto? O custo do produto foi R$100, mostrado aí. Eu vou dividir sempre por 1, que representa 100%, menos o percentual que for a tributação. Nesse meu exemplo, eu teria que tributar em 10%. Então, de 1, eu retiro 0,10. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui ó, o número 100, que é a base do tributo, sobre 0, vamos fazer aqui 0,90. Veja que desta divisão, 100 por 0,90, eu vou encontrar o preço final da mercadoria de 111,11. Esse mesmo cálculo aqui, ó, vai ser este valor encontrado, que é o valor da tributação.
Significa dizer que quando você vende o produto por 111,11, é retirado 10%, que foi o cálculo, a base que nós dissemos, e aí 10% deste valor é 11,11, o que resta R$100, que é o preço final do produto. Então eu vou sempre observar que mesmo a alíquota sendo de 10%, mesmo sendo o preço final de R$100, o valor final, o valor ao consumidor, ele fica maior. Tudo isso porque o imposto foi calculado por dentro. Você calculou a alíquota e em cima dela você fez a retirada. Então, mais uma vez, só para a gente gravar, toda vez que você tem um custo do produto e você tem um percentual de tributação, você retira de 100, de uma unidade, este percentual. No meu exemplo foi 10% era o tributo. Mas se o tributo fosse 20%, eu tiraria 1 menos 0,20. Né? Então eu sempre faço essa subtração. O valor encontrado, ele vai ser o denominador da divisão do preço do produto, do custo do produto. E aí eu terei já aqui na base o valor final da mercadoria. Quando o produto é calculado e o imposto, a metodologia de cálculo é chamada por fora, vocês vão ver que vai ficar bem mais barato. Quanto é que custa o produto? R$100. Quanto é que é a tributação? 10%. Então você vai calcular 10% em cima desta base, tá? Vai encontrar R$10, soma 100 mais 10 vai dar 110. Ora, quando você vende o produto por 110, o indivíduo já sabe que nele foi adicionado R$10 referente à tributação. Esses R$10 é referente ao imposto. Este cálculo foi feito por fora. Você não vai tirar daqui, ó, do valor final. Você tira fora o tributo. Então veja qual foi a diferença aqui citada. A mesma alíquota, 10%, gerou o preço final do produto de R$110, enquanto que a alíquota de 10%, calculado por dentro, gerou um preço final do produto de R$111,11. Então eu tenho uma diferença, né, de R$1,11 de um para outro a observar nesse exemplo aqui em tela. Então vocês já sabem qual é a diferença entre o imposto calculado por dentro e por fora. Vem para cá, acompanha comigo na tela. Agora nós podemos tributar também de acordo com a característica do produto. Tá certo? Se você for tributar a renda do indivíduo, se você for tributar o patrimônio do indivíduo, essa forma de tributação será uma forma direta. Isto é, você ganha o seu salário, o seu rendimento e diretamente é tributado em cima deste valor. Você vai pagar o chamado imposto de renda, você vai pagar aquela guia do imposto. Você tem um patrimônio, você tem um imóvel, ao final do ano, ao início de cada ano, chega o carnê lá para o pagamento do IPTU, do seu automóvel, chega o IPVA. Então, essa tributação, ela incide sobre a sua renda e o seu patrimônio, a sua riqueza e o seu patrimônio. Essa forma de incidir a tributação é o chamado imposto direto, né? E ao contrário do imposto direto, nós temos o imposto indireto. Então, o que é o imposto indireto? O próprio nome já exemplifica, já dá a ideia do que seja o imposto indireto. É aquele tributo que você, ao adquirir uma mercadoria ou um serviço, no próprio processo de produção, você paga por ele. Então, quando você compra uma camisa,
você está pagando o imposto, está pagando indiretamente um imposto. Quando você paga uma passagem de ônibus, você está pagando o ISS, você está pagando indiretamente o imposto. Mas vamos ver melhor como isso funciona. Me acompanha aqui na tela. Aqui eu tenho a exemplificação dos impostos diretos. Nesse caso, quem paga esse imposto direto? Né? Eu já sei que o imposto direto ele vai incidir sobre o patrimônio, a riqueza da pessoa, a riqueza do indivíduo. Então, nós temos a introdução do imposto e que essa introdução do imposto fará com que o indivíduo venha a pagar aquela quantia. A resposta do mercado às mudanças causadas nos preços devido à introdução do imposto é o que determina de fato quem vai pagar o tributo. Então, essa forma de observar quem vai pagar o tributo, nós iremos ver por meio da elasticidade, preço da oferta e da demanda, e a depender da estrutura de mercado em que é colocado. No exemplo em tela, nós temos o imposto cobrado sobre a folha salarial. Né? Então, o indivíduo empregador ele tem duas maneiras de agir quando há essa tributação. Primeiro, reduzir a demanda por empregado. Se eu tenho um custo por empregado muito alto, se eu tenho um imposto muito alto a pagar por empregado, eu posso reduzir a minha folha, reduzindo também, né, esse ônus. Eu posso também transferir o ônus para os assalariados. Né? Eu transfiro o ônus para o assalariado. Até eu posso diminuir um pouco mais aquele salário, né, a depender da contratação, com novos planos, com novas denominações das atividades. E aí, né, praticamente quem está pagando ali é o assalariado. Ou eu posso repassar para o preço do produto final. De repente, quem vai pagar é o consumidor. Então, quando eu tenho uma folha de pagamento, que eu tenho o meu aumento nos meus custos de produção, se for possível repassar para o preço do produto, o consumidor termina pagando aquele aumento da carga tributária. Né? E se não, termina pagando quem? O assalariado. O assalariado é que, por trabalhar, por ganhar aquele valor, vai pagar uma quantia maior. Mas aí você me pergunta, e essa elasticidade? O que tem a ver essa elasticidade aí? Como é que ela funciona? Vem para cá para que a gente possa observar como funciona essa elasticidade. A elasticidade é um conceito muito utilizado em economia. Ela mede a sensibilidade, a reação, né, que uma variável provoca na outra. Quando você coloca um tributo, esse tributo vai provocar uma reação, ou no consumidor, ou no produtor, ou em ambos. E aí a questão é, se você colocou um tributo, esse tributo gera uma insatisfação, ora para o consumidor, ora para o produtor, eu tenho que saber se essa insatisfação será maior em quem? Quem irá pagar esse ônus? Quem irá arcar com essa tributação? Você poderia pensar, quando você coloca um imposto sobre uma mercadoria aí qualquer, vamos pensar assim, né? O consumidor é que vai terminar pagando. Mas não, não é isso. Isso dependerá da elasticidade. Um conceito rápido de elasticidade é sensibilidade, reação, como eu falei anteriormente. Então, se você reage muito à incidência de um imposto, você deixa de adquirir o produto, né? Termina não adquirindo aquele produto. O ônus da tributação recai sobre a oferta, sobre o produtor. Mas se for um produto em que você não tenha outra opção, recaindo um aumento da alíquota tributária, recaindo o imposto sobre aquela mercadoria, você não tendo opção, aquela mercadoria ela tem uma demanda insensível, inelástica, você continua adquirindo o produto. Vamos a um exemplo para melhorar essa explicação.
Imagine você que o sal não fosse tributado e de repente o governo incidisse um tributo de 30% sobre o preço do sal. O que iria acontecer? Ora, o sal pesa no seu orçamento muito pouco. O valor do sal é quase que insignificante para o seu orçamento. O sal não tem substituto perfeito para ele. Significa dizer que mesmo que haja um aumento na carga tributária, mesmo que haja a incidência de um tributo elevando o preço final do sal, eu, consumidor, serei insensível a este valor a maior. Esta demanda será inelástica, insensível. Ela, mesmo com o preço do sal mais alto, ele continuará comprando o produto, tá? Então, neste caso, a incidência de um tributo onde a demanda seja inelástica, ela arcará com o ônus maior do que a oferta. Um exemplo inverso, né? O indivíduo aqui na nossa região, nós temos diversas frutas. E aí, de repente, uma safra qualquer, o governo resolve tributar, né, o suco de cajá. Então, todos os outros sucos estão isentos de tributação e o governo tributa o suco de cajá. Ora, o que vai acontecer? Nós temos diversas opções de suco e o consumidor irá deixar de tomar o suco de cajá para consumir outro tipo de suco. Então, o consumidor tem uma demanda muito elástica, muito sensível à variação de preço. Aquela tributação não irá onerar o consumidor, porque ele migrará para outro tipo de produto. E o produtor? Aquele que plantou o cajá, que colheu o cajá, que está com toda aquela fruta pronta. Ele vai ter que vender o produto. Ele vai ter que arcar com o ônus da tributação. Então, nesse caso, a oferta desta fruta, ela é inelástica, ela é insensível. Mesmo havendo a tributação, o produtor não terá outra saída, a não ser diminuir sua margem de lucro e pagar aquele imposto, fazendo com que o preço do suco de cajá seja relativamente igual aos demais. Então, neste caso, quem foi insensível, quem, mesmo sendo mais caro o produto, teve que diminuir o preço e arcar com isso, foi a oferta. Então, neste caso, a tributação recaiu sobre aquele que é inelástico. Então, gravem bem, o tributo incide maior, o ônus da tributação ele é maior para quem é inelástico. Se a oferta for inelástica, o produtor assume o maior ônus. Se a demanda for inelástica, quem assume o maior ônus é o consumidor. Vem para a tela, acompanha aqui na tela. Quanto mais elástica a curva de demanda e menos elástica a curva de oferta, maior a parcela do imposto que recai sobre os produtores. Então veja, quem é mais elástico é a demanda. Quem é menos, então se é menos é inelástica, Se é menos, ela é inelástica. Quem é menos, a oferta. Quem assume o ônus é quem é inelástico. Quem é inelástico é o produtor, tá bom? Então grava sempre bem isso. Quem é inelástico, para não confundir, é aquele que assume o maior ônus da carga tributária. Vem para cá e acompanha aqui mais um exemplo dele. O governo deve escolher impostos que respeitem os conceitos de equidade, progressividade, neutralidade e simplicidade. Mas nem sempre é possível, né, adotar todos esses princípios da tributação. Às vezes há um choque entre um e outro. Lembrando a vocês que a equidade é aquele em que todos devem pagar o imposto, seja ele pelo benefício recebido, seja ele pela renda que tem.
Progressividade é aquele tributo, é aquele princípio em que quanto maior a renda, maior deve ser a carga tributária. Neutralidade é aquele em que o imposto deve inserir essa carga no produto, mas ele deve manter os preços relativos iguais. Isto é, ele não deve provocar distorções no sistema econômico que afete o consumo de determinadas áreas. E simplicidade, eu tenho que ter um imposto simples, capaz de cobrar, capaz de arrecadar sem muita complicação. A adoção de um imposto único, o exemplo aqui citado, não é? Sobre todas as transações, ele é um exemplo de simplicidade. Você simplificaria a arrecadação. Porém, à medida que você vai fazendo uma transação e tributando, ocorre que há uma excessiva carga tributária. Essa carga tributária, ela resulta em um efeito em cascata. E se cada vez mais você vai tributando, né, as pessoas pagam cada vez mais por isso. Vamos dar prosseguimento aqui à existência dos dilemas de trade-off, o que ele quis mostrar sobre esses trade-off. Primeiro, o chamado imposto sobre o valor agregado. O imposto sobre o valor agregado, ele respeita a neutralidade. Por que ele respeita a neutralidade? Porque você vai tributar o que cada processo de produção gerou de riqueza, tá? Então, respeite o conceito de neutralidade por ser uma tributação indireta, apresenta um certo grau de regressividade. Como assim? Me explica melhor. Ora, se eu planto a laranja e custa 100 unidades monetárias, vendo essa laranja para que se faça polpa de fruta e esse indivíduo vende o produto por 120, na verdade eu gerei uma riqueza de 100 e ele só gerou uma riqueza de 20, porque 100 ele teve que me pagar, tá? Então, na hora de tributar, quando eu tributo pela riqueza gerada, pelo valor agregado, eu vou tributar R$100 e vou tributar somente a riqueza de 20. Se ele assim vendesse 120 ao supermercado, toda aquela polpa de fruta que ele fabricou por R$150, o que é que iria acontecer? O que é que iria gerar? Esse supermercado que vendeu tudo por 150 só gerou de valor agregado 30 unidades monetárias. Então eu iria tributar somente em cima do preço de cada etapa de processo de produção, o valor gerado em cada processo. Nesse caso aqui eu iria tributar sobre 30. Imagine que a tributação fosse 10%, eu iria tributar 10% em cima de 30, aqui eu iria ter R$3 de imposto, 10% em cima de 20, aqui eu iria ter R$2 em cima de imposto, 10% em cima de 10, eu teria R$10. No total do processo produtivo, eu tributei 10 mais 2, 12, mais 3, 15. R$15 foi o meu valor total da tributação, né? Eu só tributei em cada processo produtivo o valor adicionado. Se eu jogo o imposto sobre o patrimônio, eu simplifico o processo de arrecadação, dada a imobilidade da base tributária, né? Mas eu posso tornar ele regressivo devido ao repasse do imposto a um inquilino, por exemplo. Eu tenho um imóvel e aí ele tributa o IPTU do meu imóvel e quando eu vou alugar, eu já sei quanto eu vou pagar de imposto, eu transfiro para o valor do aluguel, diluo nos 12 meses e todo mês que ele está pagando, ele já está pagando o imposto. Então isso é uma maneira de você deixar o imposto mais regressivo. O imposto de renda sobre pessoa jurídica pode gerar maior receita, mas também contrariar os princípios da equidade e da progressividade, pois não há certeza sobre a intensidade de repasse para o consumidor. Isto é, quando você tributa a pessoa jurídica, ele já passou para o consumidor final esse produto,
esse preço, esse imposto embutido para a sua pessoa, então nós procuraremos observar isso cada vez mais. Então vem para cá, amigos, e observamos que durante a aula de hoje foi possível entender o conceito de impostos diretos e indiretos, foi possível entender a base de cálculo por dentro e por fora, foi possível entender a elasticidade da tributação. Na próxima aula nós estaremos juntos, dando prosseguimento aos conceitos de finanças públicas.